Bom dia, ouvintes da Rádio Assunção Cearense. Bom dia, internautas do blog do Edson Silva. Estamos começando agora o nosso programa, o blog do Edson Silva, na Rádio Assunção Cearense. Hoje, 24 de agosto, marca o suicídio de Getúlio Vargas. A história política brasileira é marcada por vários importantes e significativos eventos, mas dois deles são os mais lembrados e consolidam, para alguns, a tese de que o mês de agosto é o mês do desgosto. O primeiro evento foi o suicídio do presidente Getúlio Vargas. Ele estava no exercício do mandato. Getúlio Vargas foi um dos políticos mais importantes da primeira metade do século passado no nosso Brasil. O suicídio de Vargas aconteceu no dia 24 de agosto de 1954. A sua carta testamento, como foi denominado o documento que ele deixou lá, assinado em cima da mesa, poucos instantes antes de meter a bala na cabeça, esse documento, a carta testamento, ensejou uma infinidade de pronunciamentos ao longo dos anos seguintes ao seu suicídio. Getúlio foi o político brasileiro admirado pelos trabalhadores por conta de medidas adotadas no seu governo em favor dos trabalhadores, a partir da CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, hoje ainda vigente, embora depois de algumas alterações. Leonel de Moura Brizola, o político brasileiro que conseguiu ser governador de 2 estados do país, do Rio Grande do Sul e do Rio de Janeiro, foi o político nacional que mais arraigadamente assumiu os ideais trabalhistas de Getúlio, embora não tenha conseguido ficar de herança com o PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, o partido de Getúlio Vargas. E então Brizola criou o PDT, Partido Democrático Trabalhista. O outro fato também muito significativo na história, mas esse com lembranças nada agradáveis, foi a renúncia do presidente Jânio Quadros, antes de completar 1 ano de mandato. Ele renunciou no dia 25 de agosto de 1961, e daí surgiu o episódio negro na política e administração pública brasileiras. Com a renúncia de Jânio Quadros, assumiu o governo o vice-presidente da República, João Goulart, ou João Belchior Goulart. O governo que era o presidencialismo, passou a ser um parlamentarismo, porque os militares não aceitavam a posse de Jango como presidente no sistema presidencialismo. E aí se criou o parlamentarismo, e o primeiro-ministro foi o Tancredo Neves. Mas não durou muito. Os militares que não queriam que Jango, João Goulart, assumisse com o sistema presidencialismo, continuou a pressionar, a administração pública passou a ser muito questionada. João Goulart andou fazendo parcerias com militares
de início de carreira com soldados, cabos, tanto que tivemos o episódio lá do pessoal da Marinha, no Rio de Janeiro, que foi culminante para que surgisse o golpe militar de 31 de março de 1964. Aí com essa história, que é mais recente, muitos ou quase todos conhecemos, que foi a parte negra da administração pública e da política nacionais. Terminada essa parte aqui da história política nacional, nós podemos dizer que muitos cearenses vibraram ontem, depois da decisão dos ministros do Superior Tribunal de Justiça, incluindo na lista a ser encaminhada ao presidente Lula para a escolha de 2 novos ministros para o STJ, Superior Tribunal de Justiça. O nome incluído, o cearense, desembargador Teodoro Silva Santos. Ele representou o judiciário cearense nessa disputa juntamente, nós tínhamos 2 nomes, juntamente com a desembargadora Maria Nailde Pinheiro, que, óbvio, não foi incluída na lista. O STJ escolheu 4 desembargadores, dentre os pouco mais de 50 que estavam concorrendo, para que o presidente dos 4 da lista possa escolher 2 nomes. Teodoro, de família muito pobre de Juazeiro do Norte, chegou a dividir os seus estudos com o trabalho. Após ter ingressado na Polícia Militar do Ceará e concluído o curso de Direito, fez concurso para o Ministério Público Cearense e, durante vários anos, atuou como promotor e procurador de justiça até ser escolhido desembargador na parte reservada ao 5º Constitucional. É um homem humilde e sério. Será, sem dúvida, se escolhido pelo presidente Lula, um destacado ministro. Continua estudando. Depois de adquirir sua primeira graduação, fez especialização, mestrado, doutorado e agora faz pós-doutorado em uma universidade espanhola. Tem um livro publicado sobre o juiz de garantias, tema recentemente decidido pelo Supremo Tribunal Federal, por sinal. Coincidentemente, a decisão do Supremo foi na linha que defende Teodoro em seu livro. O Ceará, hoje, tem apenas um ministro no Superior Tribunal de Justiça, Raul Araújo, que também foi desembargador aqui no estado do Ceará. Mas os cearenses já fomos representados no STJ num recente momento por 4 ministros. Em um determinado momento, agora, não faz muito, nós tínhamos 4 cearenses integrando o Superior Tribunal de Justiça, um dos quais foi presidente daquela corte, César Asfo Rocha. Além dele, no mesmo momento, estavam lá os cearenses Vicente Leal de Araújo, embora ele tenha nascido no estado do Piauí, mas o Vicente Leal fez toda a sua vida laboral
no estado do Ceará, inclusive como integrante da Polícia Militar do Ceará. Antes de ele ser aprovado no concurso de juiz federal, Vicente Leal era oficial da Polícia Militar do Ceará. E também tivemos Napoleão Nunes Maia Filho, recentemente aposentado. Não bastassem a atuação da Polícia Federal com investigações de possíveis ações criminais, porque agora tudo está na fase de investigação, são inquéritos, contra Bolsonaro, sua mulher e filhos com mandatos eletivos. Hoje, o Noticiário Nacional foi compelido a destacar, logo no início da manhã, uma ação da Polícia Civil do Distrito Federal contra o filho mais novo do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, no caso, o jovem Jair Renan Bolsonaro. Stephanie. Olá, Edson, olá, internautas do blog do Edson Silva. O Estadão destaca que o filho 4 do ex-presidente Jair Bolsonaro, Jair Renan, foi alvo nesta quinta-feira de mandado de busca e apreensão da Polícia Federal do Distrito Federal. A ação fez parte da Operação Nexum, que investiga um grupo suspeito de falsidade ideológica, associação criminosa, estelionato, crimes contra a ordem tributária e lavagem de dinheiro. Os investigadores cumpriam mandados em 2 endereços de Jair Renan, um apartamento em Santa Catarina e o outro na área nobre de Brasília. No total, a ação cumpriu 5 mandados de busca e apreensão e 2 de prisão, e, segundo a polícia, tinha como objetivo reprimir a prática, em tese, de crimes contra a fé pública e associação criminosa, além de crimes cometidos em prejuízo do erário do Distrito Federal. O principal alvo da operação é Maciel Carvalho, o instrutor de tiro de Jair Renan, suspeito de ser o mentor do esquema. Segundo a polícia, Carvalho já possui registros criminais por falsificação de documentos, estelionato, organização criminosa, peculato, lavagem de dinheiro, corrupção ativa, uso de documento falso e disparo de arma de fogo. Bem, o deputado federal Arthur Maia, que é presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que, por sinal, está fazendo sua sessão de hoje para a ouvida de mais uma testemunha, o Arthur Maia, foi ontem conversar com o ministro da Defesa e com o comandante do Exército. E, após a conversa, falou sobre a CPMI e as Forças Armadas. Vamos ouvi-lo. Essas movimentações antidemocráticas que aconteceram e que projetaram o 8 de janeiro, isso tem que ser separado, totalmente separado das Forças Armadas brasileiras. Eu reputo o Exército Brasileiro como uma instituição gloriosa, que tem um significado indispensável não só para o Brasil, mas para qualquer nação. E eu, pessoalmente, entendo que foi justamente pela conduta correta, comprometida com a Constituição, comprometida com os valores democráticos, que esse país, durante essa transição do governo passado para esse governo, diante de tantos problemas que aconteceram, como tentativa de atentados terroristas, invasão da Polícia Federal, o próprio 8 de janeiro, o papel das Forças Armadas foi fundamental para que nós preservássemos a democracia no nosso país. Então eu fiz questão, nesse momento final, nessa reta final, de vir aqui cumprimentar o comandante do Exército, comandante do Estado-Maior das Forças Armadas, o general Tomás, juntamente com o ministro José Múcio, para dizer que, como presidente da CPMI, a mensagem que eu trago é de que, em que tenha passado tudo o que aconteceu,
em que tenham sido levados à CPMI militares, e outros ainda irão depor, mas que essa condição individual de alguns membros das Forças Armadas, de maneira nenhuma diminui o papel das Forças Armadas brasileiras, que nós, brasileiros, todos nós, temos a obrigação de preservar, cuidar e, sobretudo, reconhecer o papel de compromisso democrático no nosso país. Essa visita protocolar do presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, o deputado federal Arthur Maia, às duas principais autoridades militares, o ministro da Defesa e o comandante do Exército, é bem verdade que existem dois outros integrantes também nessa cúpula, do almirantado, representando a Marinha, e dos brigadeiros, representando a aeronáutica, mas essa visita é muito importante para a imagem das Forças Armadas brasileiras. Recentemente, nós publicamos aqui uma informação de que havia uma preocupação do comandante do Exército de salvar a imagem das forças militares do país, realmente muito abaladas pelo governo Bolsonaro. Alguns integrantes dessas Forças Armadas, tanto do Exército como da Marinha, sobretudo, não se houveram muito bem nas ações políticas que tiveram no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Agora é o momento de sabermos quais as nossas manchetes. Letícia. Olá, Edson. Olá a todos que acompanham o nosso programa de hoje. Com as atualizações feitas no nosso blog, temos que a deputada Luiziane Lins discute a tragédia da Boate Kiss, que completou 10 anos neste ano, na Comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal. Com o tema 10 anos da tragédia da Boate Kiss, resgatar o passado é prevenir o futuro, o evento foi solicitado pela cearense. Ela destacou que os pais e familiares das vítimas têm lutado incessantemente por justiça e pela responsabilização dos culpados desde a ocorrência no dia 27 de janeiro de 2013, e essa discussão ocorreu ontem à tarde. O governador anuncia reforço para a área de segurança pública aqui no Ceará. O chefe do Executivo Estadual, Elmano de Freitas, anunciou que em setembro será entregue o novo Centro Integrado de Segurança Pública, o CISP, além de confirmar a chamada de novos policiais, como também deverá anunciar um novo concurso para a Polícia Civil do Estado do Ceará. Ele fez esse anúncio na sua live ontem. Também temos que projeto de segurança para o Ceará volta a ser motivo de cobrança na Assembleia Legislativa. Para o parlamentar Sargento Reginaldo, é necessário que o Poder Executivo respeite o projeto de segurança pública em vigência aqui no Estado, em que sua avaliação tem surtido pouco efeito prático da redução mais expressiva de violência no Ceará. E também temos que governista aponta que metade da fila de cirurgias eletivas no Estado foi concluída. Para Guilherme Sampaio, o programa de redução de fila começou a atender e minimizar as filas que estão esperando por procedimentos. Agora, com os destaques nacionais, iniciando pelo Estadão, temos em principal destaque sobre relações internacionais. O BRICS amplia o seu bloco e convida 6 países. A Argentina e o Irã farão parte a partir de janeiro do ano que vem. A expansão é o principal resultado da 15ª cúpula do BRICS na África do Sul. Também temos, agora com as atualizações do Globo, um exclusivo, a rotina de Mauro Cid na prisão tem corrida, banho de sol e leitura de processos. O advogado do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro deve encontrar com Alexandre de Moraes, ministro do Supremo, nesta quinta-feira. E também temos que a Polícia Civil do Distrito Federal cumpre mandado de busca e apreensão contra Jair Renan, como nós já destacamos no nosso programa de hoje. E a advogado diz que Bolsonaro vai pedir devolução de joias entregue ao Tribunal de Contas da União. A defesa argumenta que ele seguiu a lei ao tentar vendê-las no exterior e que objetos pertencem ao acervo privado do ex-presidente.
E agora, por último, temos sobre o Partido Republicanos, que filho de indianos é destaque em primeiro debate republicano e críticas a Trump são vaiadas. Esse destaque internacional sobre os Estados Unidos. Bem, como já dissemos, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito está fazendo sua reunião de hoje para a tomada de depoimento do sargento do Exército, Luiz Marcos Reis. Ele era subordinado ao coronel Mauro Cid na ajudância de ordem do ex-presidente Jair Bolsonaro. O depoimento dele é considerado muito importante, está começando agora, porque ele cumpriu algumas missões, missões essas que estão com suas legalidades e moralidades questionadas na esfera da Polícia Federal, ainda na fase de inquérito, que é uma preparação para a ação criminal propriamente dita, em que o provável réu ou o hoje investigado principal é exatamente o coronel Mauro Cid. Vamos ouvir um pouco do que estão dizendo na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. E é isso. Não sei se esclareceu a pergunta da senhora. Essas ações mais particulares, especificamente, vocês faziam pagamentos, vocês efetuavam, por exemplo, atendia, por exemplo, esses pedidos de fazer pagamentos de pequenas despesas ou coisa parecida? Eu quero falar especificamente do senhor, o senhor Sim. dos Reis. O senhor fazia algum tipo de pagamento quando o Mauro Cid lhe solicitava? Não, referente às ações do ex-presidente Bolsonaro? Não, ele ou qualquer um outro ajudante de ordem, não somente o coronel Cid, qualquer um que estivesse naquela função naquele dia. O coronel Cid, ele trabalhava, hoje ele tinha as outras atribuições, mas o dia que ele estava de serviço, ele ia com a outra farda. É diferente, quando ele não estava de serviço, ele ia com outro traje mais leve, manga curta. Mas os pagamentos, eles eram feitos. Veja, no inquérito da Polícia Federal, senhor dos Reis, consta, por exemplo, uma transmissão de mensagens. E essa transmissão de mensagens, ela é feita, por exemplo, a Mauro Cid, de uma auxiliar da então primeira-dama Michele Bolsonaro, e ela faz referência, por exemplo, ao Vanderlei. O senhor conhece o Vanderlei? O Vanderlei era funcionário do Palácio da Alvorada. Ele era funcionário do Palácio do Alvorada? É um sargento, sargento como eu, como qualquer um outro. Me dá o nome dele completo, do Vanderlei. Ele tinha alguma ação específica, o Vanderlei, na Cedro do Líbano? Na empresa Cedro do Líbano, uma madeireira? Não que eu saiba. Ele não fazia nenhuma ação referente a essa empresa. Porque a senadora Elisiane Gama, que é a relatora, é a primeira integrante da CPMI a fazer perguntas ao sargento Luiz Marcos dos Reis, que era ajudante auxiliar do coronel Mauro Cid na ajudância de ordem do ex-presidente Bolsonaro. A Câmara dos Deputados concluiu a votação do arcabouço fiscal, após as alterações feitas pelo Senado Federal. Todas as vozes do governo e aliados são no sentido de que o arcabouço fiscal, como foi aprovado, satisfaz ao novo projeto econômico nacional. O deputado federal José Guimarães, cearense, que é líder do governo na Câmara, foi um dos que falaram sobre o tema. Vamos ouvi-lo. Primeiro, registrar mais uma vitória importante que foi construída coletivamente aqui, pelos líderes e, no meu caso, pela liderança do governo, dialogando com o ministro Padilha e com as áreas técnicas da Casa Civil e da Fazenda. Nada do que nós fizemos hoje e aprovamos contrariou qualquer orientação do governo.
foi o acordo possível. Mantivemos os 2 destaques do Senado, conforme você relatou, que é o Fundo de Brasília e o Fundeb. Retirou-se o fundo, aliás, o destaque do Ciência e Tecnologia, e o destaque importante, que é o período de cálculo da inflação, porque isso interfere na PILOA, no orçamento de 2024, nos anos subsequentes. Qual foi a solução que nós demos? Para 2024, não há nenhum prejuízo, porque este critério, esta formatação do que o Senado aprovou, para a elaboração do período de 2024, vai estar dito na LDO. Portanto, quando a LDO for aprovada, vai estar lá dito que o cálculo, o IPCA, será o cálculo anualizado. Portanto, vai estar previsto que o segundo semestre teremos o cálculo com a inflação real do período. Portanto, não tem prejuízo. Qual é a mudança que houve? É porque se fosse colocado na regra fiscal, é para todo o tempo. Agora não. Nós vamos ter que fazer essas despesas condicionadas anualmente, em cada LDO e em cada PLO. Evidentemente que é mais trabalho, mas é o possível. Essa casa é uma casa do diálogo, da negociação. Portanto, nós fizemos foi um momento forte que eu considero que o meu sentimento, mais uma vez, de dever cumprido. Bom, o arcabouço fiscal atende aos interesses momentâneos do governo Lula, porque, na verdade, a grande aposta para a economia nacional é a aprovação da reforma tributária. Ela já foi aprovada na Câmara no primeiro semestre, ou melhor, no final do primeiro semestre deste ano, na primeira quinzena de julho, e está no Senado da República, onde vai sofrer algumas alterações e deverá voltar novamente à consideração dos deputados federais. Com esta informação, nós estamos encerrando o nosso programa de hoje, agradecendo a honrosa audiência dos ouvintes da Rádio Assunção Cearense e dos internautas do blog do Edson Silva. Amanhã, com a proteção de Deus, estaremos de volta às 11h45. Letícia. Eu também faço meus agradecimentos a todos que acompanharam nosso programa de hoje. Vocês podem ver mais notícias apontando a câmera do celular de vocês para este QR Code. Espero revê-los no nosso programa de amanhã. Até lá!